Na aula de hoje daremos continuidade ao assunto autoindutância e indutância mútua. Hoje faremos um exemplo. Para poder fazer esse exemplo, eu conto com o auxílio de uma ilustração. Esse sistema magnético que utilizaremos para o nosso exemplo contém um núcleo já conhecido, um formato já conhecido, e 3 bobinas são enroladas nesse núcleo. Cada uma dessas bobinas tem uma corrente em particular, uma corrente I1, I2 e I3, respectivamente nas bobinas 1, 2 e 3. A bobina 1 possui N1 espiras, a bobina 2 N2 espiras e a bobina 3 N3 espiras. Eu tenho aqui os dados adicionais numéricos. A corrente I1 na bobina 1 vale 5 amperes, essa bobina aqui possui 30 espiras. A corrente I2 na bobina 2, 7 amperes, e ela possui 15 espiras. A bobina 3 é idêntica em quantidade de espiras à bobina 1, ou seja, 30 espiras, e circula nela uma corrente já diferente das outras duas, uma corrente de 6 amperes. É solicitado aqui que se calcule o valor do fluxo concatenado pela bobina 1, sabendo que a relutância do caminho médio do núcleo vale 10 a 6 ampere-espira por Weber. Ou seja, o valor da relutância desse núcleo já foi calculado e se solicita o fluxo concatenado pela bobina 1, apenas pela bobina 1. A gente já sabe fazer isso, usando os métodos que já estudamos antes. Vamos agora fazer esse mesmo problema utilizando os novos conhecimentos de autoindutância e indutância mútua. Vamos lá. Utilizando esses novos conhecimentos que a gente já viu na aula anterior, a gente tem em mente que, ou a gente deve ter em mente que o fluxo concatenado pela bobina 1 é igual ao fluxo concatenado pela bobina 1 criado pela corrente que circula pela bobina 1, ou seja, a corrente I1, mais o fluxo concatenado pela bobina 1, que é criado pela corrente que circula na bobina 2, mais o fluxo concatenado pela bobina 1, que é criado pela corrente que circula na bobina 3. Uma outra forma de escrever isso aqui é utilizando esses novos conhecimentos. O fluxo concatenado pela bobina 1, criado pela própria bobina 1, vai ser a autoindutância 1 vezes a corrente I1, mais a indutância mútua 1,2 vezes a corrente que circula na bobina 2, mais a indutância mútua, 1,3 vezes a corrente I3. E já sei também como calcular agora essas indutâncias, seja a autoindutância ou a indutância mútua. A autoindutância eu calculo pelo número de espiras elevado ao quadrado sobre a relutância do sistema magnético, vezes a corrente I1, mais a indutância mútua. A indutância mútua 1,2 vai ser N1 vezes N2 sobre a relutância vezes a corrente I2, mais a indutância mútua 1,3. Então, será N1 vezes N3 sobre a relutância do sistema magnético, vezes a corrente I3. Posso agora substituir os valores. Então, a quantidade de espiras na bobina 1 foi dado 30 ao quadrado. A relutância também já foi dado do problema, 10 a sexta, e a corrente 1 vale 5 amperes. Aqui eu botei de vermelho de propósito o sinal das somas, porque a gente tem que fazer uma certa avaliação. Olhem só, o fluxo criado pela bobina 1, a gente pode indicar pela regra da mão direita aqui para cima. Esse é o fluxo φ criado pela bobina 1. Se você fizer uma análise, você percebe que a corrente entra pelo terminal aqui que está indicado atrás do núcleo. Ou seja, se você fizer a regra da mão direita, esses dedos só ficam dentro do núcleo quando estão indicados no sentido anti-horário. Esse é o fluxo 2. A mesma coisa aqui pela bobina 3. Fazendo a regra da mão direita, significa dizer que esses dedos que indicam o sentido do campo magnético estarão dentro do núcleo apenas quando esse fluxo magnético está indicado assim no sentido também anti-horário. Significa dizer que eu tenho um fluxo
no sentido horário e outros 2 no sentido anti-horário, sendo que essa foi a minha definição original. Afinal de contas, estou atrás do fluxo concatenado da bobina 1. Esses 2, portanto, são negativos. E isso fica claramente indicado se você trocar esse sinal. É necessário que eu saliente que eu não estou improvisando uma solução colocando menos aqui, não. Eu deixei aqui de propósito esses sinais genéricos positivos em vermelho, porque é nesse ponto específico que eu coloquei os valores que eu decidi fazer análise da polaridade das bobinas. Mas você poderia perfeitamente fazer análise no começo e já desde o começo colocar os sinais negativos, caso assim quisesse. Eu deixei para fazer agora exatamente para dar ênfase. Então, coloco aqui o sinal negativo, já que essa parcela do fluxo concatenado pela bobina 1, criado pela bobina ou pela corrente da bobina 2, ele vai ser oposto ao criado pela bobina 1 e concatenado pela própria bobina 1. Colocando os valores aqui, N1 tem 30 espiras, N2 tem 15 espiras. O valor da relutância é o mesmo para todas. A corrente I2 vale 7 amperes. Aqui, mais uma vez, eu sei que essa última parcela de fluxo, o fluxo concatenado pela bobina 1 e criado pela corrente da bobina 3 é oposto ao fluxo que eu marquei primeiro, né? O fluxo Φ1. Então, eu tenho que a quantidade de espiras da bobina 1 são 30, N3 também 30, sobre a relutância 10 a sexta, e a corrente de 3, segundo os dados do problema, vale 6 amperes. Portanto, o fluxo concatenado pela bobina 1 vale 4,5 vezes 10 a menos 3, faça essa conta, menos 3,15 vezes 10 a menos 3, menos 5,4 vezes 10 a menos 3. Fazendo a soma, ou a operação matemática, já que há duas subtrações na jogada, na verdade, eu tenho que vale 4,05 vezes 10 a menos 3, Weber expira. Às vezes se coloca o traço, às vezes se coloca sua multiplicação, aí fica por conta a forma como você escreve a unidade. Uma forma mais elegante de colocar esse valor é utilizando o conceito de submúltiplos, né? 4,05, 10 a menos 3 é o milli, então fica milli Weber expira. Você aprendeu aqui uma nova forma de fazer essas contas, mas na verdade você já estava apto a fazer essa questão desde o começo. Você poderia perfeitamente calcular a relutância, na verdade já foi dada, usar o conceito de circuito magnético, colocar as 3 forças magnetomotrizes, estão todas em série com a própria relutância, 2 delas com a polaridade inversa a essa primeira, calcular o fluxo Φ que circula por esse circuito magnético, por esse sistema magnético, que também vai circular num circuito magnético, e multiplicar N1 vezes esse fluxo. Aí você encontraria também o fluxo concatenado pela bobina 1, que eu tenho até que indicar aqui, eu botei o Φ, faltou 1 aqui. Ou seja, faça essa questão utilizando os circuitos magnéticos e compare a resposta. Uma outra coisa, você também poderia calcular, usando essa mesma técnica, a partir de agora com os conceitos de indutância e autoindutância na jogada, os fluxos concatenados pela bobina 2 e 3. No caso da bobina 2 especificamente, você poderia perfeitamente fazer Φ2 vai ser igual ao fluxo concatenado pela bobina 2 e criado pela corrente da bobina 1, mais o fluxo concatenado pela bobina 2 e criado pela corrente da própria bobina 2, mais o fluxo concatenado pela bobina 2, cuja corrente circula na bobina 3. E aí segue os mesmos padrões anteriores. Aqui vai ser L, indutância mútua, vezes a corrente I1, mais
L, 2,2, a autoindutância da bobina 2, vezes a corrente I2, mais L, 2,3, vezes a corrente que circula a bobina 3, a corrente I3. Aqui você sabe calcular, aqui você sabe como calcular também, N2 ao quadrado sobre a relutância, aqui também você sabe calcular e segue o mesmo padrão. Faça o cálculo do fluxo da bobina, do fluxo concatenado pela bobina 2, usando essa técnica e também utilizando a técnica de circuito magnético, para você ver como o resultado bate obviamente o mesmo. As duas técnicas são válidas e são corretas. Lembre-se de fazer análise também do sinal. Aqui eu não fiz, eu fiz de forma genérica colocando mais direto, mas você deve analisar e fazer a escolha. Faz a análise no começo e já troca os sinais devidos, ou então faz a análise no momento específico de colocar os valores. O que importa é que você, na hora de documentar a sua resposta, deixe claro o momento em que você está fazendo a análise das polaridades, das forças magnetomotrizes, dos sentidos dos fluxos e assim vai. Faça isso. Na verdade, são 3 análises. Eu vou até colocar aqui, afinal de contas, tem mais aqui que está omitido, porque não precisa indicar o mais no começo de equação, mas a análise deve ser feita pensando nesses 3 sinais de fluxos magnéticos concatenados. É isso que eu tinha para a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Até breve.